O arquétipo da mulher selvagem, bem como tudo o que está por trás dele, é o benfeitor de todas as pintoras, escritoras, escultoras, dançarinas, pensadoras, rezadeiras, de todas as que procuram e as que encontram, pois elas todas se dedicam a inventar. E essa é a principal ocupação da mulher selvagem, como toda arte, ela é visceral, não cerebral. Ela sabe rastrear e correr, convocar e repelir, sabe sentir, disfarçar e amar profundamente. É intuitiva, típica e normativa, é totalmente essencial à saúde mental e espiritual da mulher. Então, o que é a mulher selvagem? Do ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como pela tradição das contadoras de histórias, é a alma feminina. No entanto, ela é mais do que isso, ela é a origem do feminino. É tudo o que for instintivo, tanto do mundo visível quanto do oculto. Ela é a base. Cada uma de nós recebe uma célula refulgente que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para a nossa vida. Ela é a força da vida, morte e vida. É a incubadora, é a intuição, a vidência, é a que escuta com atenção e tem o coração leal. Ela estimula os humanos a continuarem a ser multilingües, fluentes no linguajar dos sonhos, da paixão, da poesia. Ela sussurra em sonhos noturnos, ela deixa em seu rastro, no terreno da alma da mulher, um pelo grosseiro e pegadas lamacentas. Esses sinais enchem as mulheres de vontade de encontrá-la, libertá-la e amá-la. Ela é ideias, sentimentos, impulsos e recordações. Ela ficou perdida e esquecida por muito, muito tempo. Ela é a fonte, a luz, a noite, a treva e o amanhecer. Ela é o cheiro da lama boa, é a perna traseira da raposa. Os pássaros que nos contam segredos pertencem a ela. Ela é a voz que diz, por aqui, por aqui. Ela é quem se enfurece diante da injustiça, ela é que gira como uma roda enorme. É a criadora dos ciclos, é a procura dela que saímos de casa, é a procura dela que voltamos para casa. Ela é a raiz estrumada de todas as mulheres. Ela é tudo o que nos mantém vivas quando achamos que chegamos ao fim. É a geradora de acordos e ideias pequenas e incipientes. É a mente que nos concebe, nós somos os seus pensamentos. Onde ela está presente, onde se pode senti-la, onde se pode encontrá-la, ela caminha pelos desertos, bosques, oceanos, cidades, nos subúrbios e nos castelos. Ela vive entre rainhas, entre camponesas, na sala de reuniões, na fábrica, no presídio, na montanha da solidão. Ela vive no gueto, na universidade, nas ruas. Ela deixa pegadas para que possamos medir nosso tamanho. Ela deixa pegadas onde quer que haja uma única mulher que seja solo fértil. Onde vive a mulher selvagem? No fundo do poço, nas nascentes, no éter, no início dos tempos. Ela está na lágrima no oceano, está no câmbio das árvores que zune à medida que cresce. Ela vem do futuro e do início dos tempos, vive no passado e é evocada por nós. Vive no presente, tem um lugar na nossa mesa, fica atrás de nós numa fila e segue à nossa frente quando dirigimos na estrada. Ela vive no futuro e volta no tempo para nos encontrar agora. Ela vive no verde que surge através da neve, nos caules falhantes do milho seco do outono, ali onde os mortos vêm se beijados. E para onde os vivos dirigem suas preces. Ela vive no lugar onde é criada a linguagem. Ela vive da poesia, da percussão e do canto. Vive de semínimas e apojaturas numa cantata, numa sextina e no blues. Ela é um momento imediatamente anterior àquele em que somos tomadas pela inspiração. Ela vive num local distante que abre caminho até o nosso mundo. As pessoas podem pedir evidências, uma comprovação da existência da mulher selvagem. No fundo, estão pedindo provas da existência da psique. Já que somos a psique, somos também a prova. Cada uma e todas nós comprovamos não só a existência da mulher selvagem, mas também a sua condição em termos coletivos. Somos a prova do inefável no feminino,
Nossa existência é paralela dela. Nossa experiência interna e externa com ela são essas provas. Nossos milhares e milhões de encontros intrapsíquicos com ela. Em nossos sonhos noturnos e pensamentos diurnos. Em nossos anseios e aspirações, uma confirmação do que ela existe. O fato de nos sentirmos desoladas na sua ausência e de ansiarmos por sua presença quando dela estamos separadas. Essas são manifestações de ela ter passado por aqui. Mulheres que correm com os lobos. É maravilhoso. Mulheres, a era de Aquários será de vocês. Mas será para quem realmente reconhecer-se como uma mulher selvagem. É muito lindo, é muito poderoso. Você não deve se alimentar só de coisas fúteis, superficiais, vulgares. Você, como mulher, deve se aprofundar na sua psique, descobrir quem é você, sentir-se viva, selvagem, amada, se fazer-se respeitar. Não seja vulgar. Não seja superficial, rasa. Primeiro de tudo, reflexão, autoconhecimento, para que toda essa beleza, essa força, este poder afloresça em você na plenitude. Na plenitude. E para o homem também é importantíssimo conhecer. Porque nós também temos o nosso lado feminino. O lado esquerdo feminino e o lado direito masculino. No início dos tempos, dos primórdios da constituição, no desenvolvimento da criatura humana, nós éramos andrógenos. Não tinha sexo, nós colocávamos ovos. Há milhares e milhares de anos atrás. E posteriormente houve a divisão do macho e da fêmea, do feminino e do masculino, do yang e do yin. Como tudo. Como fala Hermes Trismegisto. Leiam sobre as 7 leis do Kaivalya, que rege o universo material e o universo extrafísico, espiritual. Então nós temos a nossa ânima, nós buscamos a nossa ânima e o nosso ânimos. Ânima e ânimos. O homem original e a mulher original. Daquela primeira divisão única que saiu pelo mundo e se multiplicou. E reencarnou e desencarnou.
Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum: percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Têm experiência em se adaptar às circunstâncias em constante mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. No entanto, as duas espécies foram perseguidas e acossadas, sendo-lhes falsamente atribuído o fato de serem trapaceiros e vorazes, excessivamente agressivos e de terem menor valor do que seus detratores. Foram alvo daqueles que prefeririam arrasar as matas virgens, bem como os arredores selvagens da psique, erradicando o que fosse instintivo, sem deixar que dele restasse nenhum sinal. A atividade predatória contra os lobos e contra as mulheres, por parte daqueles que não os compreendem, é de uma semelhança surpreendente. Tive a sorte de crescer na natureza. Lá os raios me falaram da morte repentina e da evanescência da vida. As ninhadas de camundongos revelavam que a morte era amenizada pela nossa vida. Ao desenterrar contas de índios, trilobites da terra preta, eu compreendia que os seres humanos estão por aqui há muito, muito tempo. Tive aulas sobre a sagrada arte da autodecoração com borboletas pousadas no alto da minha cabeça, vagalumes servindo de joia durante as noites e rãs verde esmeralda como pulseiras. Uma loba matou um de seus filhotes que estava mortalmente ferido. Para mim foi como uma dura lição sobre a compaixão e a necessidade de permitir que a morte venha aos que estão morrendo. As lagartas cabeludas que caíam dos seus galhos e voltavam a subir, arrastando-se, me ensinaram a determinação. As cócegas do seu caminhar no meu braço me revelaram como a pele pode ter vida própria. Subir ao alto das árvores me mostrou como seria o sexo um dia. Minha própria geração posterior à Segunda Guerra Mundial cresceu numa época em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. Elas eram mantidas como jardim sem cultivo, mas felizmente sempre chegava alguma semente trazida pelo vento. Embora o que escrevessem fosse desautorizado, elas insistiam a si mesmas. Embora o que pintassem não recebesse reconhecimento, nutria a alma do mesmo jeito. As mulheres tinham de implorar pelos instrumentos e pelo espaço necessários às suas artes. E se nenhum se apresentasse, elas abriam espaço em árvores, cavernas, bosques e armários. A dança mal conseguia ser tolerada, se é que o era, e por isso elas dançavam na floresta, onde ninguém podia vê-las, no porão ou no caminho para esvaziar a lata de lixo. A mulher que se enfeitava despertava suspeitas. Um traje ou o próprio corpo alegre aumentava o risco de ela ser agredida ou de sofrer violência sexual. Não se podia dizer que lhe pertenciam as roupas que cobriam seus próprios ombros. Era uma época em que os pais que maltratavam seus filhos eram simplesmente chamados de severos, em que as lacerações espirituais de mulheres profundamente exploradas eram denominadas colapsos nervosos, em que as meninas e as mulheres que vivessem apertadas em cintas amordaçadas e contidas eram consideradas certas, enquanto aquelas que conseguiam fugir da coleira uma ou duas vezes na vida eram classificadas de erradas. Por isso, igual a muitas mulheres antes e depois de mim, passei minha vida como uma criatura disfarçada, à semelhança da parentela
que me precedeu, andei cambaleante em saltos altos e fui à igreja usando o vestido e chapéu. No entanto, minha cauda fabulosa muitas vezes aparecia por baixo da bainha do vestido, e minhas orelhas se contorciam até meu chapéu sair do lugar, no mínimo cobrindo os meus olhos e às vezes indo parar do outro lado da neve. As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando se esculpi-la de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente, nem é possível dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam ser os únicos detentores do consciente. Não, foi isso que já provocou a transformação de milhões de mulheres. Começaram como forças poderosas e naturais e impárias na sua própria cultura. Na verdade, a meta deve ser a recuperação e o resgate da bela forma psíquica natural da mulher. Os contos de fadas, os mitos e as histórias proporcionam uma compreensão que aguça o nosso olhar, para que possamos escolher o caminho deixado pela natureza selvagem. As instruções encontradas nas histórias nos confirmam que o caminho não terminou, mas que ele ainda conduz as mulheres mais longe, ainda mais longe, na direção do seu próprio conhecimento. As trilhas que todas estamos seguindo são aquelas do arquétipo da mulher selvagem, o self, o inconsciente, consciente. Chamo-a de mulher selvagem porque essas exatas mulheres selvagens, criam Lamar o tocar a la puerta, a batida dos contos de fadas, a porta da psique profunda da mulher. E amar a tocar a la puerta significa literalmente tocar um instrumento do nome para abrir uma porta. Significa usar palavras para obter a abertura de uma passagem. Não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada, ela compreende as palavras mulher e selvagem intuitivamente. É muita coisa. O arquétipo da mulher selvagem pode ser expresso em outros termos igualmente apropriados. Pode-se chamar essa poderosa natureza psicológica de natureza instintiva, mas a mulher selvagem é a força que está por trás dela. Pode-se chamá-la de psique natural, mas também o arquétipo da mulher selvagem se encontra por trás dela. Pode-se chamá-la de natureza básica e inata das mulheres. Pode-se chamá-la de natureza intrínseca, inerente às mulheres. Na poesia, ela poderia ser chamada de outra, 7 oceanos do universo, bosques distantes ou amiga. Na psicanálise, a partir de perspectivas diversas, ela seria chamada de id, self, de natureza medial. Na biologia, ela seria chamada de natureza típica ou fundamental. Quando as mulheres reafirmam seu relacionamento com a natureza selvagem, elas recebem o dom de dispor de uma observadora interna permanente, uma sábia, uma visionária, um oráculo, uma inspiradora, uma intuitiva, uma criadora, uma inventora e uma ouvinte que guia, sugere e estimula uma vida vibrante nos mundos interior e exterior. Quando as mulheres estão com a mulher selvagem, a realidade desse relacionamento transparece nelas. Não importa o que aconteça, essa instrutora, mãe, mentora selvagem da sustentação às suas vidas interior e exterior. Portanto, o termo selvagem nesse contexto não é usado em seu atual sentido pejorativo de algo fora do controle, mas em seu sentido original de viver uma vida natural, uma vida em que a criatura tenha uma integridade inata e limites saudáveis. Essas palavras mulher selvagem fazem com que as mulheres se lembrem de que... Vamos lá.
A mulher saudável. Não, a mulher selvagem é a saúde para todas as mulheres. Sem ela, a psicologia feminina não faz sentido. Essa mulher não domesticada é o protótipo de mulher. Não importa a cultura, a época, a política, ela é sempre a mesma. Seus ciclos mudam, suas representações simbólicas mudam, mas na sua essência ela não muda. Ela é o que é um ser inteiro. Ela abre canais através das mulheres. Se elas estiverem reprimidas, ela luta para erguê-las. Se elas forem livres, ela é livre. Felizmente, por mais que seja humilhada, ela sempre volta à posição natural. Por mais que seja proibida, silenciada, podada, enfraquecida, torturada, rotulada de perigosa, louca e de outros depreciativos, ela volta à superfície nas mulheres, de tal forma que mesmo a mulher mais tranquila, mais contida, guarda um canto secreto para a mulher selvagem. Mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos ocultos que são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Mesmo a mulher presa com a máxima segurança reserva um lugar para o seu self selvagem, pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade e ela poderá escapar. Creio que todos os homens e mulheres nascem com talentos. No entanto, a verdade é que houve pouca descrição dos hábitos e das vidas psicológicas de mulheres talentosas, criativas, brilhantes. Muito foi escrito, porém, a respeito das fraquezas e defeitos dos seres humanos em geral e das mulheres em particular, no caso do arquétipo da mulher selvagem, para vislumbrá-la, captá-la e utilizar o que ela oferece. Precisamos nos interessar mais pelos pensamentos, sentimentos e esforços que fortalecem as mulheres e computar corretamente os fatores íntimos e culturais que as debilitam. Quando compreendemos a natureza selvagem como um ser autônomo que anima e dá forma à vida mais profunda de uma mulher, podemos começar a nos desenvolver de um modo jamais considerado possível, uma psicologia que ignore esse ser espiritual inato, central. A psicologia feminina atrai as mulheres, suas filhas, netas e todas as suas descendentes futuras. Portanto, para que se aplique um bom medicamento às partes feridas da psique selvagem, para que se corrija o relacionamento com a mulher selvagem, será necessário classificar corretamente os distúrbios da psique. Embora na minha profissão clínica disponhamos de um bom manual estatístico e diagnóstico e de um considerável volume de diagnósticos diferenciais, bem como de parâmetros psicanalíticos que definem a psicopatia, através da organização ou da falta dela na psique objetiva e no eixo ego-self, existem ainda outros comportamentos e sentimentos típicos que, a partir do sistema de coordenadas da mulher, descrevem com impacto qual é o problema. Quais os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com a força selvagem da psique? Sentir, pensar ou agir segundo qualquer um dos seguintes exemplos representa ter um relacionamento em parte prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda, usando-se apenas a linguagem das mulheres. Trata-se de sensações de extraordinária aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão de estar amordaçada, calada à força, desestimulada. Sentir-se assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada. Sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando
a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhe esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, superprotetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Não conseguir insistir no seu próprio andamento, preocupar-se em demasia com a opinião alheia, afastar-se do seu Deus ou dos seus deuses, isolar-se da sua própria revitalização, deixar-se envolver exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho, na inércia, porque é esse o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Recear aventurar-se ou revelar-se, temer procurar um mentor, mãe, pai, temer exibir a própria obra antes que esteja perfeita, temer iniciar uma viagem, recear gostar de alguém ou dos outros, ter medo de não conseguir parar, de se esgotar, de se exaurir, curvar-se diante de autoridade, perder a energia diante dos projetos criativos, escolher-se, humilhar-se e ter angústia, entorpecimento, ansiedade. Ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer, medo de experimentar o novo, medo de enfrentar, de exprimir sua opinião, de criticar qualquer coisa, de sentir náuseas, aflição, acidez, de sentir-se partida ao meio, estrangulada, conciliadora e gentil, com extrema facilidade de ter sentimentos de vingança. Ter medo de parar, ter medo de agir, contar até 3 repetidamente sem conseguir começar, ter complexo de superioridade, ambivalência e, no entanto, não fosse por isso ser plenamente capaz, em perfeito funcionamento. Essas rupturas são uma doença não de uma era nem de um século, mas transformam-se em epidemia a qualquer hora, em qualquer lugar, onde as mulheres se vejam aprisionadas sempre que a natureza selvática tiver caído na armadilha. Uma mulher saudável assemelha-se muito a um lobo, robusta, plena, com grande força vital, que dá a vida, que tem consciência do seu território, engenhosa, leal, que gosta de perambular. Entretanto, a separação da natureza selvagem faz com que a personalidade da mulher se torne mesquinha, parca, fantasmagórica, espectral. Não fomos feitas para ser franzinas de cabelos frágeis, incapazes de saltar, de perseguir, de parir, de criar uma vida. Quando as vidas das mulheres estão em tédio, já está na hora de a mulher selvática aflorar. Chegou a hora de a função criadora da psique fertilizar a aridez, frutificar. De que maneira a mulher selvagem afeta as mulheres? Tendo a mulher selvagem como aliada, como líder, modelo, mestra, passamos a ver, não com 2 olhos, mas com a intuição que dispõe de muitos olhos. Quando afirmamos a intuição, somos, portanto, como a noite estrelada. Fitamos o mundo com milhares de olhos. A mulher selvagem carrega consigo os elementos para a cura. Traz tudo o que a mulher precisa ser e saber. Ela dispõe de remédio para todos os males. Ela carrega histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto o veículo quanto o destino. Aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar o oeste para o leste, agir como louco ou descontrolado. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos mulher, menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. Ela implica em delimitar territórios, encontrar nossa matilha, ocupar nosso corpo como segurança e orgulho independentemente dos dons das limitações desse corpo, falar e agir em defesa própria. Estar consciente, alerta, recorrer aos poderes da intuição, do pressentimento inato às mulheres, adequar-se aos próprios ciclos, descobrir aquilo que a pertencemos, despertar com dignidade e manter o máximo de consciência possível. É muita coisa.